Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer aqui para vocês como que está a estratégia Marinheiro Verde. Esse setup eu apresentei aqui no dia 21 de agosto de 2021 para o índice futuro no gráfico de 60 minutos. Como você pode ver, a curva de capital estava dessa forma. E logo após eu ter apresentado essa estratégia, que já vai fazer aí uns 2 meses, a gente teve aqui uma sequência de operações erradas. Porque como eu disse, essa estratégia tem uma taxa de acerto baixa. Quem assistiu o vídeo se lembra disso. Ela é uma estratégia que tem stops curtos e ela tem um alvo muito longo. Então quando ela acerta, ela consegue dar aquela pancada para cima, né, na curva de capital e aí vai subindo. Exatamente dessa forma que você está vendo aqui, ó. A construção dessa curva de capital mostra isso pra gente. A gente tem pequenos dias de prejuízo, ó, como você está vendo, e de repente a gente tem um dia com um lucro muito grande. E aí dá um salto na curva de capital. E foi isso que aconteceu recentemente. Eu vou mostrar para vocês a atualização dessa estratégia. A gente teve uma sequência de operações no prejuízo logo após eu ter feito esse vídeo. E aí, há pouco tempo, alguns dias atrás, a gente teve aí uma operação que deu 5.000 pontos de lucro e puxou essa curva de capital mais para cima ainda. Então vou mostrar para vocês aqui como que está essa estratégia. E antes de tudo, eu já quero dizer, dá uma clicada no like aí, ó. Aqui nesse vídeo a gente conseguiu um número muito legal que foi 777, que é o número de likes. Então dá um like aí, ó. Vamos bater de novo 777 nesses likes aí para poder ficar legal. Então, como vocês podem ver aqui, a gente fez essa última operação aqui, que deu pra gente um resultado muito grande, que foi de 5.000 pontos. Olha lá. E aí, essa última operação puxou a nossa curva de capital para cima, porque a gente vinha perdendo, ó, fazendo várias operaçõezinhas erradas. Aqui no caso, a gente tinha tido um stop de 129 pontos aproximadamente. Aqui foi, ó, aproximadamente 300 pontos de stop. Aqui também 300 pontos de stop. Aqui também, ó, tivemos stops. E aí o interessante dessa estratégia é que por mais que você tenha stops, por mais que você tenha uma taxa de acerto baixa, os seus prejuízos eles são pequenos, tá certo? Então você não vai sentir muito. E quando você tem um lucro, você tem um lucro muito grande. E aí isso vai puxar a sua curva de capital para cima, que foi o que aconteceu aqui. Então é uma estratégia que ela tem taxa de acerto baixa, mas ela tem um payoff alto. Então quem gosta dessas características, essa aqui é uma estratégia bem interessante, certo? É claro que existem estratégias com alta taxa de acerto. É tudo uma questão de você organizar e construir a sua estratégia da forma como você mais se sente confortável. Para fazer esse setup, você vai precisar de um prior quote da mínima de ontem. Veja só, coloquei aqui, ó, prior quote da mínima do dia anterior. Então você coloca aí na sua plataforma, onde você estiver, você procura esse indicador, ele vai marcar para você a mínima do dia anterior. E esse candle aqui, pintado de verde, onde a gente fez a nossa entrada, ele foi pintado justamente porque o fechamento desse candle foi pelo menos 300 pontos menor que a mínima de ontem. Então quando você pega aqui, ó, o seu mouse, você clica em cima do prior quote e puxa até a mínima desse candle, você vê que ele foi 2.000 pontos abaixo da mínima de ontem, o que é algo muito legal para essa estratégia, porque está te dizendo aqui que você tem uma ótima oportunidade de compra. Para a gente entrar na compra, a gente só precisa de 300 pontos. Como assim? A gente só precisa que o candle feche pelo menos 300 pontos abaixo dessa mínima. No momento em que algum candle fecha pelo menos 300 pontos abaixo da mínima de ontem, o candle vai ser pintado de verde e a gente vai poder entrar na compra, tá? Essa é a nossa única condição de compra. O candle precisa fechar pelo menos 300 pontos abaixo do prior quote, que é a mínima de ontem. E esse candle foi pintado de verde porque ele fechou 2.000 pontos, então ele foi muito mais do que a gente precisava. E aí o que a gente fez? A gente pegou e colocou uma ordem de compra na perda da mínima desse candle. Perceba que a gente colocou essa ordem nesse ponto porque a nossa intenção aqui é conseguir capturar o máximo de movimento possível. Se a gente tivesse colocado a ordem no rompimento da máxima desse candle, perceba que a gente teria perdido aqui uma movimentação muito grande. A gente entrou lá embaixo. Imagina se a gente tivesse entrado aqui em cima. A gente teria perdido aqui um movimento de 2.000 pontos. Então, para entrar na compra, a gente vai ter que pegar a nossa ordem de compra e colocar na perda da mínima dessa barra aqui que gerou esse sinal, tá?
Essa estratégia ela vai ter um intervalo de funcionamento que vai somente até 1h da tarde. Então o que acontece? Se a sua ordem não for imediatamente atingida no candle seguinte ao sinal de entrada, você pode fazer um reajuste dessa ordem para a mínima do candle seguinte. Só que você vai poder fazer isso só até 1h da tarde, porque a partir de 1h da tarde a gente não opera mais, tá? Então você fica ligado nessa questão. Foi o que aconteceu aqui nesse exemplo anterior. Perceba que a gente foi fazendo, ó, reduções, tá? Esse candle aqui ele teria fechado, ó, em torno de 1000 pontos abaixo da mínima de ontem. A gente foi fazendo reduções até que ele atingiu a nossa ordem de compra, e a gente fez isso até 1h da tarde, que ele conseguiu atingir, né, no último momento lá ele conseguiu pegar a nossa ordem, a gente acabou entrando, mas a gente tomou um stop, tá certo? Então vamos lá, como é que você vai fazer aqui a questão do seu alvo e do seu stop? Assim que a gente entra na operação, a gente tem que colocar o nosso alvo e o nosso stop. O stop dessa estratégia é 300 pontos, então você faz o cálculo aqui a partir do seu ponto de entrada e você coloca um stop de 300 pontos, tá? Coloca um stop de 300 pontos aí. Se você quiser esperar esse candle se fechar, você também pode, porque aí você vai estar seguindo mais ainda essa estratégia aqui conforme ela foi programada, porque ela só vai atingir o stop no candle seguinte. Então você também pode fazer isso. O nosso stop é 300 pontos e o nosso alvo vai ser o que? Vai ser esse candle aqui verde, que foi o candle que gerou o sinal de entrada, projetado 2 vezes para cima. Então você vai pegar aqui o tamanho dele, vai ver quanto que é uma vez para cima e mais uma vez para cima, 2 vezes para cima. O seu alvo vai ficar aqui, que é um alvo muito grande, mas a gente vai ter aqui um stop móvel. Eu vou te explicar como que funciona. Aqui no Profit Chart, o que você vai fazer para fazer essa projeção do candle? Você utiliza aqui o magnético e essa projeção de Fibonacci. Você pega aqui a partir da mínima até a máxima e você vai ter que configurar esses níveis aqui para fazer essa projeção do candle de entrada 2 vezes para cima. E vamos colocar o nível de 100 e o nível de 200. E vamos verificar, ó, tá aí. Ele projetou o seu candle de entrada 2 vezes para cima. O seu alvo vai ficar nesse ponto. Temos um alvo aí de 7.000 pontos. Eu sei que esse alvo ele é muito longo, mas não tem problema, porque a gente vai ter aqui um stop móvel que eu vou te explicar como que ele vai funcionar. Veja só, a partir do momento que você entra na operação, você vai ter que ficar de olho até que um candle te dê pelo menos 400 pontos de lucro, para a gente começar a subir o nosso stop que estava 300 pontos abaixo. Lembra? O nosso stop inicial que estava aqui nesse ponto. Esse candle aqui, ó, quando ele fechou, ele já fechou te dando 1.200 pontos de lucro aproximadamente, ou seja, é maior do que 400 pontos. Então o que a gente faz? No candle seguinte a gente já começa a subir o stop. Olha só, você pega o seu stop que estava lá embaixo, você já começa a subir, colocando aqui na mínima desse candle. Assim você já está garantindo, né? Se caso o mercado voltar, pelo menos você já tem algum lucro. E você vai subindo, ó, o seu stop, vai subindo até você sair da operação. Veja que aqui a gente foi subindo o nosso stop diversas vezes. Nosso stop ele estava aqui, depois ele passou para cá, depois ele passou para cá, não foi atingido, provavelmente foi muito perto de ser atingido aqui, mas não foi. A gente subiu de novo, depois subimos de novo, e a gente só foi sair da operação aqui. Então, essa parte do stop móvel, ela é muito importante, porque se a gente ficasse esperando somente o nosso alvo ser atingido aqui, muito provavelmente a gente não iria conseguir uma operação vencedora, porque o mercado tende a voltar muito rapidamente, né? Um alvo de 8.000 pontos ele é muito longo, então esse stop móvel ele é muito importante. Para recapitular aqui é o seguinte: a partir do momento que um candle fecha te dando 400 pontos de lucro, você começa com o stop barra a barra, subindo até você sair da operação. Entendeu? Então a gente tem um stop de 300 pontos, esse stop móvel e um alvo que é esse candle aqui projetado 2 vezes para cima. É o candle anterior à sua entrada. E aí quando você testa essa estratégia no gráfico de 60 minutos, você consegue perceber que esse setup
foi extremamente lucrativo aqui dentro de um período máximo, né, no nosso banco de dados. Então eu vou pegar aqui para mostrar isso para vocês. Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês. Inclusive esse setup aqui faz parte do nosso treinamento intensivo desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores, onde eu ensino diversas estratégias e como que você pode fazer a criação desses setups. Se você tem interesse nesse conteúdo, em aprender como fazer isso, eu te convido a conhecer esse nosso treinamento que também está aí na descrição, que são as 30 estratégias prontas aí. Então aqui ó, você pode perceber como que ficou a curva de capital dessa estratégia, do vídeo que eu mostrei. Olha só, você vê aqui que a gente tinha um leve drawdown começando, esse drawdown aumentou, tá? Ele aumentou, a gente foi perdendo várias operações em sequência, até que veio essa última operação que deu um lucro muito grande, que superou o pico anterior, o topo anterior da nossa curva de capital. Você vê que o nosso topo, na época que eu gravei o vídeo, ele estava nesse ponto, ó, e ele foi superado. Agora a curva de capital segue ascendente, como você pode ver, ó, dando lucro aí ao longo do tempo. Então o funcionamento desse setup é assim, tá? Ele tem uma taxa de acerto de 40%, então não é uma alta taxa de acerto. Depois de 101 operações ele conseguiu isso aqui de taxa de acerto, mas o payoff dele é muito alto, é de 3,73, então isso compensa, porque quando você consegue acertar uma operação, o seu lucro ele vai ser muito grande. Isso a gente consegue perceber aqui, ó. Você vê que a maior operação vencedora foi aqui R$5.000 com essa quantidade de contratos, e a maior operação perdedora foi de R$300. Então a maior experiência de loss dele foi R$300, né, de operação única, e a maior experiência de lucro dele em uma operação foi de R$5.000, né, utilizando aqui esse número de contratos. Agora é sempre bom a gente prestar atenção, porque nenhuma estratégia é perfeita, cada estratégia tem as suas dificuldades, né? E a dificuldade dessa daqui é essa taxa de acerto baixa, que muitas vezes você vai ter que ir fazendo diversas operações perdedoras e suportando aquelas sequências até você conseguir uma operação vencedora, e você não pode perder essa operação, porque imagine só se você acaba perdendo essa operação que te deu lucro. Então você, se isso tivesse acontecido, você não iria conseguir esse pico aqui na sua curva de capital. Então é sempre bom a gente prestar atenção nos detalhes de cada estratégia. Aqui a gente teve um drawdown de 11%, é um drawdown legal, está um número muito bom, e um fator de lucro de 2,59, certo? Uma estratégia muito boa, tem obtido ótimas operações aqui ao longo do tempo, no gráfico de 60 minutos, olha aí, ó, ótimas operações, e aí foi subindo essa curva de capital aqui. Então se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não deixe de conferir o nosso site para você saber mais informações acerca desse trabalho, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Eu quero deixar aqui para você o seguinte também: se você quiser assistir o outro vídeo que eu fiz a respeito dessa estratégia, é só você conferir que está aí no canal, onde eu também forneci uma explicação detalhada sobre esse setup aqui. É o setup Marinheiro Verde 777, tá? Então só você conferir aí no canal, eu coloquei o título alvo longo e stop curto, tá? Então nos vemos aí no próximo vídeo.